Do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 15. Vamos começar a leitura no versículo 7. Gênesis 15, versículo 7, onde está escrito assim: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não abriu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: À tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, os Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e Jebuseu. Amém. Gostaria de repetir aqui, versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: À tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Os irmãos podem sentar. Aqui, ontem nós vimos que aliança é pacto, mas é um pacto firmado, logicamente, entre 2 partes. Muitas vezes nós vemos que esse pacto é uma promessa firmada de Deus para com o homem, sem que o homem tenha que fazer nada. Mas assim mesmo é um pacto, é uma aliança. Muitas vezes nós vamos encontrar que nessas alianças tem sinais, cada aliança tem um sinal, mas também nós encontramos a Bíblia, um livro cheio de cerimoniais de aliança. Aqui nós temos a aliança que Deus faz com Abraão a respeito da terra. E esta aliança nos deixa bem claro que todo o Iraque, todo o Líbano, metade da Síria, 3/4 da Jordânia, toda a Palestina é terra prometida de Deus para Israel. Portanto, ali não tem terra de outros. Aquela terra é terra prometida de Deus a Israel. E nós não precisamos nos preocupar, porque por essa aliança que lemos hoje, nós sabemos que isto é deles. E a palavra nós vemos quando Deus diz: à tua descendência dei. Está dado
Esse verbo está no pretérito perfeito, que indica uma ação concluída no passado. Ninguém pode fazer nada contra isso. Então, esta aliança de Deus com Abraão é porque Deus já tinha, quando Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, ele disse, Abraão já estava em Harã nessa época, ele diz, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. E Abraão foi. Depois de muito tempo, não se sabe quanto tempo, Abraão chegou aos carvalhais de Manre. Lá habitavam os cananeus. E Deus disse para ele, para Abraão, é aqui, esta é a terra, que sob juramento eu dou a ti a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura, tudo que vês será teu. O que significa aqui que quando Deus chamou Abraão, Deus deu promessa, mas Deus não deu a terra. Aqui, quando Abraão chega nos carvalhais de Manre, ele diz, esta é a terra que sob juramento eu dou a ti e a tua descendência para sempre. Então agora Abraão sabe qual é a terra. Muitas coisas acontecem e quando Deus encontra com Abraão, quando ele volta do Egito, Deus está dizendo que ele terá um filho nascido dele. Quando Deus encontra com Abraão, ele diz, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Abraão diz para ele, que mais poderás me dar? Se um filho tu não me deste, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa. Deus diz para ele, não, Abraão, não será este o teu herdeiro, será um filho nascido de ti, não é? No versículo 4 do capítulo 15. Aí, no versículo 5, a Bíblia diz, Deus o conduziu para fora. Significa que Deus estava na casa de Abraão. É tão lindo você ver, eu vou fazer só um parêntese para você ver a intimidade de Deus com Abraão. Intimidade de amigo. Deus na casa de Abraão. Tem um outro momento no capítulo 18, onde Deus chega, a Bíblia diz, chegaram 3 homens. Abraão se oferece, faz o culto, traz para ele coalhada, traz o novilho preparado, traz pão. E ele recebe e tudo mais. Na hora de ir embora para Sodoma, Deus manda os 2 anjos que estavam com ele, mas Deus ficou na casa de Abraão. Sabe por quê? Aqueles 2 anjos iam para a casa de Ló. Ló não tinha intimidade com Deus. A casa de Ló não era a casa de Deus, mas a tenda de Abraão era. E Deus se sentia bem na casa onde o dono tem intimidade com ele. É casa de amigo. Nós precisamos saber disso. O que importa não é a construção, mas é o amigo lá de dentro. E aqui você vê Deus falando com Abraão, e Deus, a Bíblia diz, então Deus o conduziu para fora. E diz, vem cá, Abraão. Praticamente dizendo, tenho uma coisa para te mostrar. Quando chegou lá fora, nós sabemos que esse diálogo aconteceu à noite, porque Deus diz para ele, agora olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes enumerá-las. Para contar estrela tem que ser de noite. Então Deus diz para ele, ó Abraão, será assim a tua posteridade. E Abraão creu nisso. Isto lhe foi imputado por justiça.
se alguém puder contar as estrelas do céu, também poderá contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. Aí Deus diz para ele o que nós acabamos de ler. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Aí Abraão perguntou para ele: Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Você vê que Abraão sabe fazer negócio. Ele já falou da descendência, já ganhou a promessa da descendência, agora ele vai para a terra. Você acha que Deus gosta de gente boba aí? Você acha que Deus lhe fez inteligente só para falar com os outros homens? Seja inteligente quando falar com Deus, vá direto no assunto, sabendo que você está falando com o Senhor dos Exércitos, mas leve a sério. Não brinca com Deus não, que a Bíblia diz, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também se fará. Senta, conversa com Deus, sabendo que Deus é Deus. Ele é seu pai, mas ele é Deus. E você vê a simplicidade de Abraão. Como saberei que hei de possuí-la, a terra? Deus disse, você vai já saber. Toma uma novilha, olhe bem, agora vamos ver a aliança. Mas o cerimonial desta aliança, o que vai acontecer? Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Pronto. Deus não disse o que ele tinha que fazer. Você observou que Abraão tinha conhecimento de aliança. Deus não ia mandar ele tomar uma novilha, uma cabra e um cordeiro para ficar brincando com eles no quintal. Deus aqui está falando de aliança. Como saberei que hei de possuí-la? Deus disse, vou selar minha palavra contigo. Eu já te disse, a tua descendência eu dei esta terra. Então eu vou selar a minha palavra. Eu vou carimbar. O meu carimbo é de sangue, o meu carimbo é de vida, porque eu sou o Deus que dá a vida. Então, a Bíblia diz que Abraão cortou a novilha, a cabra e o cordeiro. Cortou no meio, metade para cá, metade da novilha para cá, a outra banda que nós chamamos para lá. A cabra, metade para cá, e a outra metade para lá. E o cordeiro, metade para a direita de vocês, metade para a esquerda. As aves ele não partiu. Isto é o ritual. O que você acha que aconteceu com aqueles animais? Vida deles foi tirada. O sangue deles foi derramado. Abraão ali impediu a continuidade da vida deles. Eles sofreram dor. E Abraão colocou metade de cada um em frente do outro. E a Bíblia diz, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém animais os enxotavam. Abraão os enxotava. A pôr do sol, houve profundo sono sobre Abraão, ficou de tardinha, chegaram as trevas. Vem agora a palavra. Sabe, Deus diz para ele, isso diante de vidas que foram derramadas, que foram encerradas, de sangue que foi derramado. Diante desse sangue, desse sacrifício, Deus dá a palavra para Abraão. Sabe com certeza
que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Dor para Abraão. A tua posteridade será peregrina em terra alheia. Meus irmãos, ele acabou de dizer para Abraão que Abraão teria um filho e que a descendência dele seria numerosa como a areia que está na praia do mar. E agora ele diz para Abraão, até aqui foi notícia boa, mas agora ele vai sofrer, porque Deus diz para ele, sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Ai, mas ele acabou de me dar essa terra, e de dizer que essa terra ele deu à minha descendência, porque a minha descendência tem que ser peregrina em terra alheia. E será reduzida à escravidão. E será afligida por 400 anos. Você queria uma promessa dessa? Você acha que um Deus bom, maravilhoso, dá uma promessa dessa para o seu amigo? Primeiro tira da terra dele, ele estava no trono semita, porque o pai dele, Terá, tinha morrido. Arão, o irmão dele, tinha morrido. Abraão era o príncipe semita, ele estava entronizado em Sem, tinha uma mulher linda, Sarai, tinha tudo. Deus tira de lá, dá a terra e diz que a descendência dele seguramente será afligida por 400 anos de escravidão. Você pensa, mas o que foi que Abraão fez contra Deus? Você sabe disso. Quantas vezes nós achamos que Deus existe para nos dar boa vida, para fazer tudo o que queremos? Ai de mim, fiquei sem minha casa, e daí, ó? Eu não sei onde que Deus está quando esse povo está morrendo de coronavírus. Está no mesmo lugar que sempre esteve. Ele é eterno. E começamos a proferir bobagens. Esse Deus que nos dá a noite, ele nos dá o dia. Esse Deus que nos dá o calor, ele nos dá o frio. Esse Deus que nos dá o ar para respirar, é o único que tem o direito de pegar o ar de volta, fechar o balão de oxigênio. Olha o que ele faz com seu amigo Abraão. E esta palavra que ele está dizendo, está sendo em cima do sangue derramado de animais. Isso se chama aliança de sangue. É em cima de sangue, é palavra dita e banhada pelo sangue que estava ali. Mas aí vem a promessa dele. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Selou a sua promessa, o seu pacto com Abraão. Você vai morrer sem se preocupar, porque eu vou fazer. Eu selo a minha palavra com sangue, com vida. Depois você vai ver o que significa. Naquela mesmo, a Bíblia diz, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. As bandas de cá, à direita, as bandas à esquerda, o fogareiro, a tocha de fogo passou entre as partes. Isso significa um tipo de aliança de sangue. Este é um cerimonial que se repete na Bíblia. Eu vou dar mais um exemplo, porque depois você vai ter o ano todo para ler a Bíblia procurando cerimoniais de aliança, porque são muitos, são variados e são lindos.
E esse é o cerimonial que Deus, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, versículo 18, agora vem as palavras da aliança. No versículo 18. A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu, o Zebuseu. Está tudo dado, eu dei. Pronto. Agora você vai na televisão e vê um povo se metendo porque tinha que fazer isso, porque os palestinos têm que ir para lá. Acabou, não diga nada. Ore, porque Deus disse assim, eu dei. E foi aliança de sangue. Foi juramento selado com sangue. O fogo passou entre as partes. Isto é o ritual da aliança que Deus faz com Abraão, chamada aliança abraâmica. Promessa dela. O selo dela é a palavra de Deus. Nós vamos ver mais uma vez um momento na Bíblia em que tem este cerimonial de caminhar entre as partes. Aqui no capítulo 34 do livro do profeta Jeremias. No primeiro eu gostaria de citar para você o que está em Êxodo 21. Lá em Êxodo 21 está escrito assim, são estes os estatutos que lhe proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá foro de graça. Olhe bem, ordem de Deus. Se você, hebreu, comprar um escravo hebreu, porque isso daqui é estatuto que ele está, lei que ele está dando para o povo de Israel. Então ele está dizendo para eles, se comprares um escravo hebreu, 6 anos te servirá, mas no 7º sairá foro. Tu lhe darás a carta de alforria. Ele te sairá de graça, ele não tem que te pagar nada. Você pode ver a mesma coisa que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 15. Deuteronômio, no capítulo 15, ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, ele aqui está falando sobre o ano de sabático. Tudo aqui em Deuteronômio 15 está falando sobre o ano sabático. No versículo 12 está escrito assim, quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás foro. E quando de ti o despedires foro, não o deixarás ir vazio. Que coisa linda. Então, vimos aqui a lei que deu esse povo. Agora vamos lá em Jeremias 34 para ver o que foi que aconteceu. Deus estava sendo, eu não posso ler todo o capítulo 34, porque ainda há muito para pregar essa noite. Mas, quando aconteceu em Israel, no tempo de Zedequias, que o povo estava completamente na ilegalidade, desobedecendo as leis que Deus havia dado.
E uma delas era exatamente a respeito do escravo. Alguém comprava um escravo hebreu, o escravo hebreu trabalhava para ele, servia 6, 7, 8, 10, 20, 30 anos, e eles não despediam foro. O escravo tinha direito, quando terminava o 6º ano, no 7º era o ano sabático. Mas eles não cumpriam essa promessa. E quando aconteceu, Deus estava mandando o profeta, estava mandando palavra profética, mas o rei não queria saber, nem o povo queria saber, não obedeciam a Deus. Chegou algumas vezes o profeta Jeremias falar e já estava anunciando a entrada do rei da Babilônia. Já estava sitiando Jerusalém. Aí o que foi? Quando ele viu que Nabucodonosor estava vindo para sitiar, então ele chamou o povo todo e fez aliança com Deus. Fez aliança com Deus. Aliança. E todo mundo alforriou os escravos. Mandaram o escravo embora. Porque aquele era o pecado que estava trazendo a Babilônia contra eles. Eles ficaram com medo da Babilônia, então vamos fazer tudo direitinho. Deram a carta de alforria. Aqui está escrito, eu vou ler a partir do versículo 8. Eu não quero aborrecer vocês. Eu não viria aqui para aborrecer. E eu sei que ovelha para pastor é que nem filho para mãe e para pai. Se vocês estiverem fazendo alguma coisa errada, o pastor se aborrecer, ele se aborrece e fala com vocês. Agora, vir outra pessoa de fora para falar, ele se aborrece com a pessoa. Porque é que nem filho. Filho pode estar fazendo alguma coisa errada. A gente não quer que ninguém diga. Então, não vou invadir a igreja para dizer uma coisa. Por isso estou pedindo perdão a vocês, perdão, pastor. Aborreça comigo, não. Eu estou repetindo tudo. Porque eu temo que vocês não saibam isso. Eu temo que vocês não estejam lendo a Bíblia. E se eu disser só o final, vocês não entenderam o princípio. Aí não vai adiantar nada, porque vocês não entenderam. Então, por isso que a mensagem fica repetitiva para aqueles que leem a Bíblia. Mas eu tenho que pegar do princípio, me perdoem. Faz de conta que eu sou a vovó de vocês. Não aborreçam comigo, não. Por isso que eu repito tudo, pastor, me perdoe. Eu não estou dizendo que vocês não estudam a Bíblia, mas é que às vezes passam uns negócios assim que vocês nunca mais viram. Então, por isso que eu repito a história. Fica zangado comigo, não. Tá bom? Pô, que coisa fraquinha. Então, eu vou repetir a história. Vocês já sabem o contexto? Aqui no versículo 8 de Jeremias 34, está escrito assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar liberdade. Presta atenção. Que cada um despedisse foro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Olhe bem, todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado em aliança obedeceram, despedindo foro cada um a seu servo e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram. Mas depois, versículo 11, se arrependeram, parece crente, né?
Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os escravos e os servos e as servas que haviam despedido foros e os sujeitaram por servos e servas. Você viu? Eles fizeram aliança, se arrependeram, despediram foro, está tudo certinho. Aí não houve invasão da Babilônia, Deus perdoou. Depois que eles viram o rei da Babilônia já voltou e agora volta a cambada. Por isso que eu estou dizendo, às vezes a gente não sabe com quem está lidando. Às vezes chega aqui no púlpito para pregar e acha que está falando só com mineiro, capixaba, baiano, sei lá, carioca. Não. Quem está aqui no púlpito está falando com filhos de Deus. Ah, mas se não for filho, eu não é da minha conta. Púlpito é para pregar a palavra de Deus. Então eu tenho que saber com quem eu estou lidando. Eles não sabiam com quem estavam lidando. Olha o que fizeram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido foros e os sujeitaram por servos e servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos libertareis cada um o seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás foros, mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos a mim. Não há muito havias voltado a fazer o que era reto perante mim, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito perante mim aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudaste, porém, e profanaste o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo, e cada um a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhas despedido foros, e os sujeitastes para que fossem vossos servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me obedecestes, para apregoardes a liberdade, cada um o seu irmão e cada um o seu próximo, pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste, para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Olhe agora qual vai ser, no versículo 18, o cerimonial desta aliança. Olhe bem: farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como fizeram com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Eu vou fazer com que eles sejam partidos pelo meio. Porque quando eles fizeram aliança com Deus para despedir foro para os escravos, eles tomaram um bezerro, botaram uma banda do bezerro para a direita, uma banda do bezerro para a esquerda e passaram no meio das partes, prometendo que cumpririam a aliança. Depois eles quebraram a aliança. A vida daquele bezerro foi tirada para selar a palavra deles. No momento que eles não cumprem, eles vão pagar com a vida, vão ser partidos pelo meio, do jeito que aquele animal foi partido. Está aqui, Êxodo 34, versículo 18. Então você vê que estes cerimoniais de aliança, eles vão se repetindo, eles são históricos, eles estão aqui na Bíblia.
o mesmo cerimonial que você vê lá em Gênesis 15, quando Deus faz aliança com Abraão sobre passar tocha de fogo entre as partes dos animais, e Deus ali pronuncia a sua promessa, a sua aliança, você vê se repetindo aqui em Jeremias 34, no versículo 18. É o que nós chamamos de caminhar entre as partes. Também nós vemos aqui que houve animal rasgado, animal partido, perdendo sangue, e a palavra pronunciada, regada pelo sangue, regada pela vida. Por isso, a aliança é algo muito sério, porque ela sempre envolve vida. A tua palavra, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Quando você se entrega a Jesus Cristo, você faz um pacto com Jesus Cristo, você diz que você se rende a Ele como Senhor e Salvador, o sangue dele vem sobre a palavra que você diz, e você se torna responsável por ela. Ah, mas eu não sabia. Você fez. Você fez. Ah, a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você não sabia? Não tem problema, você fez. Você fez. Não existe perdão pela ignorância. Não. Bem, agora, esta aliança com Abraão, ela está feita? Está. O cerimonial dela é Deus caminhando entre as partes do animal, pronunciando a sua palavra regada pelo sangue de 3 animais. Agora, esta aliança tem sinal. Nós vamos ver que o cerimonial dessa aliança está aqui em Gênesis 17. Não sei se eu devia usar esse aí, mas tudo bem. Gênesis 17. Em Gênesis 17, nós vamos ver aqui no versículo 9. Não, primeiro eu vou começar pelo início. É melhor. Como eu disse para vocês, eu tenho que estar lendo tudo, porque eu não sei até que ponto vocês estão. Deixa eu dizer, tem gente que começou a ler a Bíblia no passado, outros começaram há 30 anos atrás. Então, logicamente, quem começou 30 anos atrás está senhorado de todas essas coisas. Bem, começou ano passado, pode não saber. Então, por isso que eu fico repetindo as coisas. Eu fico enfadonho, mas o que eu vou fazer? Gênesis 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Agora, olhe que aliança linda, olhe que cerimonial lindo desta aliança. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das tuas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus.
No versículo 15, aqui mesmo está escrito: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. O que Deus está fazendo aqui mudando o nome de Abraão, o nome de Abrão e de Sarai? Primeiro de tudo, no versículo 5, Deus diz: Abrão já não será o teu nome, será Abraão. E no versículo 15, ele diz: já não a chamarás Sarai, e sim Sara. Vamos passar um pouquinho para o inglês, que fica muito mais simples para vocês. Abrão é o nome dele. Deus diz Abraão, Abraham. Deus botou um H no meio, partiu o nome de Abrão e botou um H no meio. Vocês entenderam? Era Abrão, ele botou Abraham, botou um H no meio. E Sarai, ele partiu no meio e botou Sara. Botou o mesmo H no nome de Sara. Por que Deus parte o nome dos dois e bota um H no meio? Porque o H é a letra que se repete no nome de Deus. O nome de Deus não se pronuncia no hebraico. Ninguém pronuncia. Como é o teu nome? Meu nome é Yah. Esse é o nome de Deus. Nós dizemos: o meu nome é Yahvé. Não é Yahvé, não. É Yah. É um sopro. Não se pronuncia. Por causa do H. Yah. Ele toma esse H do nome dele e mistura no nome de Sarai e mistura no nome de Abraão. Então, em vez de Abraão, Abraham e Sara. Você encontra demais no mundo árabe Zahra. É Sara. Ibrahim é Abraão. Porque também é o pai dos árabes, pai de Ismael. O que eu quero dizer que isto é um ritual de aliança. Deus está misturando o nome dele com o nome de Abraão, com o nome de Sara. Vamos só dar um exemplo. Como era o seu nome de solteira, pastora? Cátia Regina Costa. Então, a pastora casou com o pastor Maurício Machado. Quando chega lá na hora da papelada, agora o nome dela não é mais Cátia Regina Costa, Cátia Regina Costa Machado. Ela toma para ela o nome do marido dela, que é o nome do pai dele, que é o nome do avô dele. Então, ela entra na família Machado e ela assume a identidade da família Machado. Ela não sabia que ela estava herdando ali, fazendo pacto com todas as bênçãos e as maldições da família Machado. Aí, quando nasce o filho, Eibra Costa Machado. É assim? Por quê? Houve uma mistura de nomes. Quando você fez isso, você estava fazendo aliança, igualzinha à aliança de Gênesis 17. Era um cerimonial ali, aquela troca de nomes, aquela mistura de nomes. Assim como Deus fez aqui com Sara e Abraão. Agora, eu gostaria de, aqui, ver o sinal da circuncisão. A partir do versículo 9 do capítulo 17, está escrito assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência.
todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal, diga sinal. Ontem nós falamos de um sinal. Eu disse para vocês que era o primeiro sinal de aliança. Depois do dilúvio, Deus começou a falar de sinais de aliança. O primeiro sinal que Deus chama é o arco-íris, sinal da aliança noética. Mas agora, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Segundo sinal de aliança que Deus faz com o homem. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do meu povo, quebrou a minha aliança. Vamos ver aqui. O sinal que Deus põe, o primeiro, está nas nuvens. O meu sinal estará nas nuvens. Deus diz para Noé. E todas as vezes que eu enviar chuva sobre a terra, olharei e vendo o meu sinal, lembrar-me-ei da minha aliança com toda a carne sobre a terra. Pronto. Você vê que o sinal que está nas nuvens, ele é visível, mas ele não é palpável. É Deus que aplica esse sinal ali. Deus é o único responsável por ele e pronto. Mas agora, Deus traz um sinal, o sinal da aliança abrâmica. Nós já vimos o cerimonial dela, agora o sinal dela é a circuncisão no prepúcio. Ele diz, a minha aliança estará na vossa carne e será a aliança perpétua. O sinal primeiro estava longe e ninguém podia tocar, mas esse agora pode ser tocado. E Deus leva muito a sério. Deixa eu só dizer para vocês uma coisa. Deus diz aqui que todo homem, todo menino, no 8º dia de nascido, terá que ser circuncidado. E Deus diz muito claro, será circuncidado na carne do prepúcio. Ele não diz na carne do nariz, ele diz na carne do prepúcio. Porque ele deu prepúcio a todo homem para ser circuncidado ali pelo seu povo Israel. Agora, você pode esquecer essa ali, tudo de manhã. Eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui só tem adulto. Todo homem de manhã, ele pode acordar com todas as preocupações dele, mas ele vai ao banheiro e ele bota uma mãozão na parede, ele não olha para as estrelas, ele não olha para o teto, ele olha para o prepúcio. Porque se não olhar para dar a direção certa, ele vai apanhar da mulher. Então Deus sabe que essa é a tendência, a expressão de todo macho, é de manhã contemplar o prepúcio. Então todas as vezes de manhã ele acorda, ele olha para o seu prepúcio, cortado. Ele lembra, está cortado por causa da aliança. Tudo o que eu tenho é de Deus, tudo o que é de Deus é meu. Então, não dá para esquecer que você é circuncidado. Nós podemos ver aqui que quantas vezes o homem podia perder tudo se não circuncidasse. Deus disse,
o que nasce na sua casa tem que ser circuncidado, e aquele que você comprar como escravo tem que ser circuncidado. Que não entre nem permaneça na sua casa alguém que não seja circuncidado, que não permaneça na sua casa o incircunciso. Agora, deixa eu contar para vocês uma coisa muito séria. A Bíblia diz que Moisés, quando, ele fugiu do Egito, que ele matou um egípcio, foi se esconder no deserto, aquela história toda. Casou com uma midianita, filha de um sacerdote de Midian. Na hora que nasceu o filho, o primeiro filho, lógico que Moisés queria circuncidar o menino. Você acha que a mãe deixou? Não era esse o costume dos midianitas. A mulher não deixou. Não deixou. Uma vez eu assisti uma pregação do pastor Cabo McAlpine, da Austrália, logo no início da minha conversão. Aquele homem fez uma pregação sobre isso, que eu disse, puxa vida, ele deve ter convivido com a Zípora. Eu fiquei impressionado, mas ele disse, mas depois comecei a pegar. Vou pensar, pensa aí, mulher, minha irmã, você tem seu filhinho. Tem coisa mais preciosa do que o filhinho da gente, o primeiro. Hein? Aquela coisinha olhando para a gente. No 8º dia, seu marido pega uma faca de pedra, para vir cortar o prepúcio do seu filhinho. O quê? Ela disse, o quê? Meu, não. O meu filho. Ninguém vai fazer isso, coitadinho. Isso não é o nosso costume, não é o nosso hábito. Nós estamos felizes aqui. Sim, vai cortar, tira sangue do meu filhinho. Não! A mulher deve ter chorado. E Moisés, tudo bem. Ele não queria ficar com problema com a mulher, preferiu ficar com problema com Deus. Fez a escolha errada. Coitado de Moisés. E a mulher achou que levou a melhor. Meu irmão, abra o olho, porque pareceu que estava tudo bem. Sua mulher ganhou da briga. Sua mulher impôs a vontade dela. Cuidado, porque o seu lar não é para ser governado pela sua mulher. Não é, não. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. A mulher é para ser amparada, protegida, cuidada, amada, ao ponto de você dar a vida por ela, para que nenhum mal aconteça para ela. Mas ela é mulher. Ali a responsabilidade é sua, seja macho, seja homem. Porque não existe ingrediente na mulher para ela comandar a casa. Ó, florzinha. Agora, você lembra de uma coisa? Ah, porque minha mulher... Deus quer a autoridade do homem. Lembra, o anjo veio falar com Maria e dizer que ela ia ter um filho. Na hora que Maria engravidou, José desconfiou, quis deixá-la, o anjo foi para ele e disse, não temas em recebê-la como tua esposa, que o que faz nela é do Espírito Santo. Nunca mais o anjo falou com Maria. Ele vinha e falava com José, porque tinha marido na casa. Tinha marido na casa. Toma o menino e sua mãe leva para o Egito. Estava no Egito, toma o menino e sua mãe volta para Israel. Tem marido na casa, Deus se dirige ao homem. Até Deus se dirige ao homem. Agora você põe sua mulher na frente. Isso não significa ser um mau marido. Significa ter vergonha na cara. É você o homem. Olha o que vai acontecer. Moisés achou que estava fazendo aquilo tudo para ter paz com Zípora,
para não ter briga. Afinal de contas, ela era de uma outra cultura, problema dele. Olha o que vai acontecer. Na hora, e Deus está olhando para a cara de Moisés. E o filho está lá incircunciso, quando Deus disse o quê? O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, esta vida será eliminada do meu povo. Quebrou minha aliança. Esta foi a palavra que Deus deu a Moisés e foi a palavra que Moisés escreveu. Mas o filho dele estava incircunciso. Tinha que ser eliminado do povo e ele achou que Deus ia deixar, porque afinal de contas não foi culpa minha, foi da minha mulher, foi sua. Resultado, eles estão numa estalagem de volta, que eles estão indo para o Egito. Por quê? Porque ele tinha que ir lá fazer o que Deus mandou ele fazer. Ele estava em missão diplomática do reino para o Egito, para tirar o povo de Israel do Egito. No caminho, Deus está olhando para a cara de Moisés. Está levando um incircunciso com ele. Aí a Bíblia diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Deus ia matar Moisés, porque ele quebrou a aliança. Quando a mulher viu que o marido ia morrer, ela sabia que era por causa da desobediência, da aliança. Ela pegou uma pedra e cortou o prepúcio do filho. Imagina os gritos daquela criança. Jogou o prepúcio aos pés de Moisés e disse: eu fiz isso para salvar a tua vida, mas tu és esposo sanguinário. E aqui diz, esposo sanguinário. Quer dizer, para ela era um costume sanguinário. Agora, eu quero que você pense comigo. Moisés ia para o Egito para tirar o povo de Israel de lá. No dia que eles celebraram a Páscoa para sair do Egito, o espírito de morte passou levando todos os primogênitos que não eram do Senhor. Todos os incircuncisos. De todos os hebreus, o único morto seria o filho do líder Moisés. Porque não estava circuncidado. Viu? Moisés ia ter que sair deixando o cadáver do filho dele. Que vergonha. Por quê? Porque ficou com medo de brigar com a mulher. Ela devia ser braba. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Sinal de aliança é sinal de aliança. A minha aliança estará na tua carne e será aliança perpétua. Nós precisamos saber que tem bênçãos decorrentes disso. Quantas bênçãos? Eu vou dar só 2 exemplos. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, nós temos uma... Deixa eu ver aqui, 1 Samuel... Capítulo 17, nós temos... Capítulo 17... Desde o capítulo 34, nós temos aqui a história de Davi com Saul, quando Davi foi visitar Saul lá no exército, e eles estavam com aquela situação em que todos os dias, durante 40 dias, ali no vale de Elá, um filisteu gigante, o Golias, ele atravessava de manhã e de tarde pedindo um homem. Ele queria um homem. E quando ele se apresentava, o exército
todo de Davi corria, parece que só tinha mulher. Todos ali eram circuncidados, mas todos esqueceram o que significa a aliança de Deus com você. Aliança é pacto. Aliança é feita entre duas partes. Quando eu entro em aliança com você, a respeito de um assunto, tudo que é meu passa a ser seu. Tudo que é seu passa a ser meu. Pronto. Tudo passa a ser nosso. Se eu entrar em aliança com você a respeito do seu carro ali, é bem provável que quando você sair daqui, eu já fui com ele. Porque o carro é meu. Mas também se eu chegar na minha casa e encontrar você lá, deitadão na minha cama, já jantou, fez tudo, eu não posso reclamar, porque a casa é sua. Porque eu estou em aliança com você. Pronto. Eu tenho que pensar muito antes de fazer uma aliança. Porque aí os direitos são iguais. Não tem mais aquele negócio de o que é meu e o que é teu é nosso. Não. É tudo entre os dois. E se eu quiser acabar com aquela aliança, eu vou pagar com a vida do animal que foi sacrificado para manter, para vir em cima da minha palavra, para banhar o meu juramento. Não é? É isso. Vou lhe dar, antes de continuar, aqui você vai ver o que foi que Davi fez. Davi simplesmente disse, quando Saul deu para ele a armadura, ele disse, eu não posso me mover com isto não. E tirou, a Bíblia diz, tirou aquilo de sobre si. Ele foi com 5 pedrinhas, que tirou do rio. E a tiradeira dele. E o que ele olhou para aquele gigante, ele disse, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quando o filisteu estava afrontando, ele estava afrontando os exércitos de Saul. Era o que ele via. Ele não sabia que aquele exército ali não era exército de Saul, era exército do Deus vivo. Por quê? Porque se ele estava lutando contra Israel, ele estava lutando contra o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Este é uma situação tão vasta que eu não quero comentar aqui. Quando você vai ao Museu Metropolitano de Londres, você lê a entrevista que Orson Welles fez com os soldados sírios depois da Guerra dos 6 Dias. Como é que vocês perdem uma guerra? Vocês, 7.000 soldados árabes contra 600 soldados judeus. Como vocês perdem? E os soldados sírios dizendo, nós não podíamos lutar. Tinha um homem de 3, 4 metros, vestido de branco, com umas espadas de fogo cortando o pescoço de todo mundo. Seguramente não eram judeus. Era muito mais alto. Quando eu estou em aliança com Deus, eu tenho direito a tudo o que é de Deus. Todos os seus exércitos de anjo, todo o seu poder, toda a sua bondade, toda a sua graça. Mas não só eu tenho direito, mas ele também tem. Ele tem direito à minha vida. Ele tem direito a tudo que eu penso que é meu. Deus tem direito. Aí quando Deus leva alguma coisa, nós estamos em aliança. Nós estamos em aliança. No dia, era de madrugada, eu cheguei na igreja, porque lá estava o corpo da minha filha, minha única filha. Eu não sabia orar mais, eu não sabia dizer nada. Era 1 ano exatamente depois que meu marido tinha morrido, no mesmo mês. Eu só disse para ele, minha filha,
mas eu o vi nítido. Sua não, minha. Como sua? Eu levo o que me pertence. Olhe, eu tomei consciência. Não é que eu me entreguei a Deus com tudo? E agora eu venho requerer direitos? Eu tenho direito ao que é dele. Mas tudo aquilo que eu penso que é meu, é dele. E tudo aquilo que eu penso que é dele, é meu. Nós estamos em aliança selada no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. E quando Davi olhou e disse, tu vens para mim, o filisteu olhou para aquele garoto e disse, só por acaso algum cão que tu vens para mim com um pedaço de pau? Aí Davi disse para ele, tu vem para mim com espada e com lança, eu vou para ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos de Israel. Quer dizer, Davi não estava ali enfrentando um gigante, porque o gigante era pequeno ou grande, é porque o gigante era incircunciso. E ele tinha uma circuncisão, que ele já tinha visto aquela manhã. Ele sabia, eu estou em aliança com Deus. E ele não está. Então isso para mim é pouco. Pronto. Foi lá, jogou uma pedrinha que até hoje a gente sabe que aquela pedrinha foi bem direcionada, bateu no testão do gigante, também fácil de acertar, né? Um testão daquele tamanho. O gigante ficou tonto, caiu no chão e Davi depressa foi lá tomar a arma dele, cortou o cabelo, e disse aqui, ó, aqui. Acabou. Por quê? Porque Davi venceu pela fé na aliança de Deus com Israel. Ele sabia, ele não tem circuncisão, ele não tem pacto com Deus, eu estou em aliança com Deus pela circuncisão. Pá, acabou. Outro momento de Israel, você vai ver aqui primeiro 1 Samuel, no capítulo 14, no versículo 6, capítulo 14, versículo 6, quando Saul estava numa daquelas dificuldades de guerra, não sabia o que fazer, que os filisteus estavam lá do outro lado. Então, eles estavam no meio, eles estavam entre as fileiras dos filisteus, eles iam morrer todos. No versículo 6, o príncipe herdeiro do trono, Jonatas, simplesmente disse, a Bíblia diz no versículo 6, disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo e a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas, eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, parai até que chegamos a vós outros, então ficaremos. E aí ele foi dizendo, bem, ele ganhou a guerra. Por quê? A única coisa que ele viu foi que os filisteus eram incircuncisos. E ele tinha circuncisão. Olhe, quando Deus dá um sinal, é porque ele está carimbando, ele está assinando. Se a sua assinatura não vale, esse ano passado, eu tive tanta dificuldade com cheque. Tive tanta dificuldade com cheque. Ninguém me dá um cheque pensando que eu vou lá no banco saber se o cheque entrou, porque eu não tenho tempo. Porque eu lido com igreja, eu lido com crente. Me dá um cheque, eu deposito no banco, eu estou achando que entrou. Por quê? É trabalho do reino. Eu não vou saber se entrou, se deixou de entrar. Quando foi agora lá para novembro,
Eu fui ao banco, a moça disse, aqui. Estava aquela pleia de cheques. Uma vez, faz muitos anos, eu estava com 8 mil reais de cheque devolvido. O pastor Jeremias Pereira disse, eu não acredito. Ele foi lá em casa e disse aqui. Mostrei para ele, ele não acreditava. Assinatura. Como é que eu vou representar de novo cheque de igreja para cortarem a conta da igreja? Como que eu vou botar uma pessoa ali na justiça por causa de uma oferta que ela deu? Oferta. Eu não posso fazer isso. Eu lido com a igreja. Eu não lido com uma empresa qualquer. É igreja. É povo selado, comprado pelo sangue de Jesus. Se não prestar, o problema não é meu, é dele com Deus. Mas eu vou fazer a minha parte. Agora a pessoa dá uma assinatura e não se responsabiliza por ela. Deus sela a sua palavra com sangue. Se eu não cumprir, faça assim comigo. Mas se você não cumprir, seja feito com você. Então nós vemos que esta aliança com Abraão, ele tem o seu cerimonial, ele tem o seu selo, que é o sinal, e ainda tem mais uma coisa. Ele lhe dá a segurança de você poder ver o sinal. Mas, entre tantos cerimoniais que nós temos uma aliança aqui de Abrão com Abimeleque. Em Gênesis 21, nós temos um cerimonial de aliança de Abrão com Abimeleque. Depois vocês vão aprender a ver e vocês vão encontrar muitos cerimoniais de aliança com Abimeleque. Gênesis 21, 22 e 23. 21. Do versículo 22. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, o comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim, que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque. E fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Nós vemos, continuando, diz assim: por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, o comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamareiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Houve primeiro um pagamento, um presente. Abraão deu de presente para Abimeleque ovelhas e bois de presente. Mas ele tomou 7 cordeiras. Ele deu para que me sirvam de testemunha de que eu cavei este poço. Enquanto estas cordeiras vivessem, elas gritariam por um testemunho que foi ouvido.
Existem sempre na Bíblia essas figuras de testemunho. Por exemplo, vocês estão em pé porque não tem onde sentar, tem muito lugar aqui na frente. Não tem problema, se quiserem sentar. Mas se for porque querem ficar em pé, tudo bem. Quando você vê, por exemplo, um exemplo, o rio profético da Bíblia não é o Rio Jordão, é o Rio Eufrates. Tanto que você vê todas as vezes que se fala do Rio Eufrates, o grande Eufrates. O Eufrates não é o maior rio da Bíblia, mas ele é o rio testemunha. Por quê? Porque o Eufrates, de um rio do Éden, saem 4, e 2 deles são muito repetidos na Bíblia, é o Tigre e o Eufrates. O Tigre desce de Bagdá. Ele desce aqui de Bagdá, digamos que Bagdá está lá, ele desce assim até aqui. O Eufrates vem dali e desce. Aqui ele encontra com o Tigre e eles se misturam num só rio e desembocam no Golfo. O encontro desses 2 rios e a mistura deles, esse rio se chama Shatt al-Arab, que a gente chama Shatt al-Arab, significa o rio da Arábia. Eles 2 entram no Golfo e com a água desses 2 rios e a água do Oceano Índico, ali está o Golfo que nós chamamos Golfo Pérsico e lá Golfo Arábico. Bem, esse rio estava presente quando Deus formou o homem ali no Éden, porque ele corta o Éden. Ele viu Deus formar o homem, ele viu Deus formar a mulher, ele viu Deus casar a mulher com o homem, ele viu os 2 sendo expulsos do jardim, ele viu Caim matando Abel. Esse rio é o mais antigo testemunho da história do homem. A Bíblia diz que no final ele vai secar para que os exércitos usem o leito dele como estrada para a última batalha final. O que significa? Esse rio tem cacife e autoridade para conduzir a última batalha do homem, porque ele viu a história do homem desde o princípio. Então existem essas figuras assim na Bíblia, figuras de testemunho. Agora aqui nós temos uma figura de testemunho de aliança. Abraão tomou 7 cordeiras e disse para Abimeleque: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Ora, 7 na Bíblia não é um simples numeral, é uma palavra que significa plenitude, tudo. Enquanto viverem essas cordeiras, quando é que vai acabar a vida das cordeiras? Se as cordeiras vão produzindo cordeiros e cordeiros vão produzindo cordeiros, as cordeiras vão tendo filhos e os filhos vão produzindo filhos e daqui a pouco vão. Então, enquanto existirem cordeiras, lá está o testemunho de que aquele poço pertence a Abraão. Então, esse é um cerimonial através da vida das 7 cordeiras. Tem outro cerimonial de aliança que nós podemos ver aqui no capítulo 31 de Gênesis, que é entre Labão e Jacó. Capítulo 31, nós vemos que quando Jacó saiu da casa de Labão, ele aproveitou enquanto Labão foi tosquear as ovelhas com os filhos, e ele pegou as mulheres, as servas dele, os filhos, os rebanhos dele, e se mandou na direção de Berseba, para a casa do pai dele, sabendo que o pai dele já teria morrido, mas ele tinha que ir, porque senão ele ia morrer na terra de Labão. Aconteceram tantas coisas, mas, enfim, quando Labão chega em casa, viu que tinha ido todo mundo embora, e
principalmente que haviam roubado os ídolos do lar. E quando ele viu isso, ele partiu ao encalço de Jacó. Jacó não sabia que Raquel tinha roubado os ídolos do lar do pai. Ele não sabia. Essa mania de mulher fazer coisa escondida de marido. Bota a vida do marido em risco e o marido não sabe. Morre inocente quando tem uma mulher desse tipo. Parece que eu estou contra as mulheres hoje, né? Mas não é não. Aqui está escrito aqui. Não foi o que Raquel fez? Acabou o marido profetizando a morte dela. Morra aquele com quem encontrar os teus ídolos. Ela morreu de parto. Quem mandou ela? Está fazendo as coisas. Está casada com um homem. Faz as coisas pela frente, mulher. Isso é traição. Ele podia ter morrido porque ela roubou e ela escondeu. O marido não sabia de nada. Ela com a cara de santinha. Bem, vamos lá. No capítulo, então, quando Labão encontra com Jacó, teve todas aquelas palavras duras e aquela confusão, e o pobre do Jacó, sem saber, porque esse negócio de ídolo, então, eles vão fazer uma aliança. No Gênesis 31, do versículo 44, eu acho que lendo do 44 tá bom. Diz assim, 43. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunha entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna. Quer dizer, pegou uma pedra e colocou em pé. E disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Botaram pedras tudo em volta daquela que estava erigida para que ela não caísse. Chamou de Labão Jegar Saaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galeede, é testemunha. E Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratardes as minhas filhas, e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai dele, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para a sua casa. Então nós vemos aqui um outro cerimonial de aliança. Uma pedra erigida em coluna. Vocês vão encontrar muito isso na Bíblia. E um montão de pedras como testemunho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, porque isso veio no meu coração agora, é melhor dizer. Quando as pessoas chegam em Israel, elas ficam impressionadas, porque no cemitério de israelitas sempre tem
algumas pedras em cima das sepulturas, não é? E as pessoas não entendem o que é aquilo, será que é idolatria? Não é. No tempo da travessia dos 40 anos que os judeus passaram pelo deserto, muitas pessoas morreram. Aquele povo que saiu do Egito, deles, só Caleb e Josué entraram na terra. Todo mundo morreu pelo deserto. Quando eles enterravam uma pessoa no deserto, eles cavavam, logicamente, enterravam o corpo, botavam pedras em cima. A pedra existia ali para que os animais do campo não fossem abrir o buraco ali novamente para comer o cadáver. E com pedras em cima, muitas pedras, os animais não iriam para roubar o cadáver. Mas também teve uma outra coisa a respeito disso. É que mais tarde, quando quiseram pegar alguns cadáveres e recolhê-los em sepultura na terra de Israel, eles iam pelo deserto e aonde eles encontravam um montão de pedras, sabiam que ali estava enterrado um israelita. Então, isso me lembrei agora, porque é uma coisa que as pessoas falam muito, e eu já vi falarem de judeus dizendo, eles são idólatras, eles levam até pedra na sepultura, tem nada a ver com idolatria, gente. Eles botam a pedra ali, lembrando de quando seus ancestrais atravessaram o deserto. E o cuidado daquele povo era colocar pedra em cima para proteger o cadáver. Então, hoje, quando eles colocam a pedra, eles estão rememorando aquele momento. Eu gostaria de te proteger. Pronto. Então, é por isso que eles botam a pedra. Mas não tem nada a ver com o sinal de aliança. Eu disse isso porque muitas pessoas saem de lá sem ter essa explicação. Então, esse montão, a aliança está em a promessa. Seja o montão testemunha, visível, não é? E seja a coluna testemunha, de que para mal não passarás o montão de lá para cá, não é? E tu não passarás o montão e a coluna para cá. Então, você vê que foi feita uma palavra, foi erigido um memorial ali, que é para uma promessa para a memória deles. Nós vemos assim, que alguns cerimoniais de aliança, eu vou dar mais um cerimonial de aliança. Por exemplo, quando, digamos que você tem que fazer, o pastor tem uma fazenda, mas a fazenda dele tem muito gado, mas ele não tem pasto, ele não tem água. Do lado dele, eu tenho uma fazenda. Eu tenho pouquíssimo gado, eu tenho muito pasto. Eu tenho até rio correndo na minha fazenda. Uma maravilha. E pouco gado. E o pastor me procura e diz, ô irmã, me venda a sua terra. A senhora tem pouco gado aí. Eu preciso desses seus pastos verdejantes, desses seus rios, daquela cachoeira, para o meu gado. A senhora quase não tem gado. Eu digo para ele, mas não quero vender. Eu tenho esperança de um dia poder comprar seu gado e botar para cá. Suas vacas estão magras, pastor. Não come direito. Aí o pastor, muito vivo, diz assim, que tal se nós fizermos uma aliança? Eu digo, vamos orar. Então, no outro dia, pastor, e aí, já orou? Já. Vamos fazer aliança. Então, segundo os termos da nossa aliança, todas as cabeças de gado, toda a terra, toda a casa da fazenda
todos os carros, todos os tratores, todas as máquinas, tudo entra num bloco só. Vai ser nosso. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar uma ovelha, nós vamos pegar um bezerro e nós vamos partir no meio. E nós vamos botar um lado da bezerra para cá, do bezerro para cá e outro para cá, e o sangue no meio. E aqui, entre as duas partes, nós vamos fazer juramento de que de hoje em diante, toda a minha terra, todo meu, agora está em aliança com o pastor, e ele jura aqui entre as partes daquele animal. Mas como é que nós vamos jurar? Nós vamos jurar da seguinte maneira. Nós estamos aqui no centro. Dá para todo mundo ver? Uma aliança para lá e outra para cá. Então, nós estamos aqui, o pastor anda daqui para lá e eu ando daqui para cá. E nós damos a volta e nos encontramos aqui. Fizemos o sinal. Eu faço isso aqui assim, venho, volto, dou a volta no infinito e ele também. Aqui nós selamos, damos a palavra. Está feita. Mas nós também tomamos uma árvore pequena, plantamos e nós regamos esta árvore com o sangue do animal que nós sacrificamos. Entenderam? Esta árvore vai crescer, mas ela foi regada com a vida de um animal que foi sacrificado para selar o nosso juramento. Vamos. Agora nós vamos mandar tirar a cerca que dividia as duas fazendas. E os bois do pastor começam a entrar na minha área, desesperados por comida. E eu vou passear, pego a caminhonete nova do pastor, vou passear na fazenda dele, entro na casa dele, porque é muito rico, tem muito gado. E pronto, tudo é nosso. Lá um belo dia, o pastor diz assim, a vida da irmã melhorou muito, já está de carro novo, minhas vacas estão diminuindo, eu estou levando a pior, as vacas estão mais gordas, mas o número está diminuindo, eu quero saber mais disso, não, vou acabar com isso. Irmã, vamos acabar com essa brincadeira. Eu digo, haha. E a árvore? Você não pode desfazer a aliança. Porque senão você vai ter que ser partido no meio para eu passar no centro. Você é partidinho, morto serve para quê? Entendeu? Então, esse é eu estou chamando a atenção desses cerimoniais, porque você vai encontrar isso tudinho lá na cruz. Um por um. Essa é a beleza das alianças. Você vai ver que se faz isso, amanhã, porque hoje não vai dar tempo, nós vamos ver a aliança mosaica, onde Moisés joga sangue sobre o livro, sangue do novilho. O livro é como testemunha, em cima da palavra que o povo disse. Então, meus irmãos, agora nós vimos hoje essas duas alianças, a aliança abraâmica, nós temos todo esse cerimonial. Preciso que vocês guardem na memória que o primeiro sinal de aliança é a aliança noética, está nas nuvens, e o sinal é o arco-íris. O segundo sinal de aliança já é na carne. Primeiro, o meu arco estará nas nuvens. Segundo, a minha aliança estará na vossa carne. Então, já o sinal de aliança é visível, porque o terceiro sinal da aliança de Deus com o homem já será em nós. Não é?
Então nós precisamos saber que o sinal de aliança ele é progressivo. O sinal de aliança vai progredindo entre Deus e nós. Não é uma coisa que ficou no passado. Não é algo que ficou obsoleto. Não é algo da antiguidade, não. Aliança é um estudo que vem agora. Este é o sangue da nova aliança. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Isso é a palavra de Deus, de Jesus. Então nós precisamos saber. Amanhã de manhã vamos fazer aliança mosaica e davídica. Porque à noite temos a palestiniana e a nova aliança. Então hoje andamos um pouco. Eu gostaria que vocês lessem um pouco sobre a aliança. Para quando virem para cá, estarem mais afiados. Aí eu não preciso estar repetindo, está lendo tudo.